E o que é inteligência artificial? Que, segundo algumas pessoas, não é nem artificial e nem é inteligente. E aí? Exato, vamos lá, né? Bom, vou tentar trazer uma definição mais simples pra gente entender. Pensa assim, artificial é toda vez que você simula ou que você imita alguma coisa. Se a inteligência que é artificial, eu tô tentando simular, imitar. A nossa é natural repetir. ou é artificial? A nossa inteligência? A nossa é limitada, no caso, aqui no programa, mas é natural. Exatamente. Tá. Mas não é só nossa, Tem um né, pessoal que não é puro aí, que usa alguns aditivos pra aumentar a inteligência, né? É verdade, né? É. Mas você sabe que a galera que usa remédio pra melhorar a Existe concentração e isso. tarefa, eles fizeram testes ao longo do tempo e essa galera consegue entregar mais em menos tempo, mas não aumentar a inteligência. Ah, tá. Sabe assim, você usa não um negócio... aumenta a inteligência, só entrega uma resposta mais O rápida. QI é o mesmo, você só faz mais questões na prova. Teve aquele filme, não sei se vocês assistiram, aquele Limitless. Limitless. Que eu não sei como foi a tradução aqui, que tinha uma droga mágica que o cara descobre que fica inteligente pra caramba, começa a aplicar na bolsa e tudo mais. E foi depois desse filme, os caras fizeram um estudo e bateram nisso, né? Então, mas lembra também que inteligência não é algo só de ser humano. Na verdade, qualquer animal que consiga assimilar um conhecimento novo e botar ele na prática, você trata como inteligente. Então, inteligência tem a mensuração da prática. Aqueles né, testes cara? que fazem com o macaco de coloca uma situação pra ele, vai pegar uma caixa, coloca lá pra pegar a caixa de banana, aquilo é um tipo de inteligência. Exatamente, né? E fazem muito mais do que isso, né? Os macacos estão fazendo coisas bem mais legais. Cara. E agora tem aquela outra criatura, aquele cetáceo. O dia que os macacos começar a trocar câmera, velho. Não, mas saiu um Já estudo teve. recente sobre chimpanzé, cara. Sensacional, que mostrou que os chimpanzés eles têm estratégia de guerra igual ao do ser humano. Tipo, Então, você vai pra lá, eu faço tal coisa. Exatamente, quando eles vão atacar, eles sabem que eles não podem fazer barulho, eles sabem que eles têm que levar comida do território deles, não pegar. Então eles têm uma linguagem Eles limitada, mas tem, né? Eles têm eles chamam de um comportamento cognitivo. É o Tá. nome que eles dão. Porque pra pra esses estratégia você bichos aí. precisa ter um jeito de se comunicar que seja Isso. comum a todos, né? E eles têm. Então provaram, aí saiu agora um artigo aí bem recente, mostrando um estudo com chimpanzé, mostrando eles em situações de guerra e tudo, que eles têm estratégia muito parecida com o ser humano. Como atacar, por onde atacar, como se comportar no campo de batalha. É um negócio impressionante, cara. E a gente consegue ver as semelhanças do chimpanzé e do ser humano. Quando você vai pro DNA é muito parecido. É. Mas não vamos esquecer daquele outro cetáceo, né, cara? Que é o golfinho, bicho. O golfinho, além de ter um QI altíssimo Gosta em de comparação aos transar. outros animais, gosta disso também, né? E eles têm nome entre você eles. tá me incluindo nisso? Você sabe? Sei! Não, era que ele fazia outras coisas além disso. Mas o golfinho, eles se chamam por nomes e eles têm idiomas diferentes. Eles têm individualidade, então? Totalmente, eles têm nome específico, eles se enxergam no espelho e se entendem como indivíduo, e eles também têm nomes diferentes quando eles encontram com outros grupos de golfinhos. Porque os golfinhos se juntam para fazer uma caçada em conjunto, Eles então... se veem como grupos diferentes. Aqueles caras lá são diferentes de... Tipo clãs, assim? E entre nós, talvez a gente tenha uma certa intimidade, você tem aquele apelido carinhoso que você usa comigo. É. Mas quando a gente tá em público com outro grupo, você me chama pelo meu nome Entendi. formal. Entendi. Então até a lógica de um Nossa. apelido, nome... Então, cara, golfinho é algo... Inclusive, eu acho que, não sei se é politicamente correto falar, mas tem alguns golfinhos mais inteligentes do que várias pessoas, né? Não duvido. Quando você joga a distribuição de Não QI, duvido. cara, você sobrepõe Se você as abrir duas. a rede social, Isso é. se com der a certeza. mão de um golfinho, sai coisa melhor do que o pessoal que comenta na nossa agenda toda semana quando sai. Um golfinho daria um show naquilo, né? Aqueles vomitinhos. Pensa bem, sacane. Uma pessoa leva pra colocar vomitinho na agenda. Com certeza, cara. Isso é o melhor mesmo. Mas e a inteligência artificial, então? O que Ela que é? tenta simular esta inteligência, ela tenta simular essa forma de aprender, de assimilar, de entender o que está acontecendo no mundo usando um programa de computador. E como que é a nossa inteligência? São sinapses, são nossas memórias, a gente pega uma coisa e outra e faz uma comparação. É difícil também, Bom, né? a definição pode vir de vários lados, né? Você tem na biologia, você tem na neurociência, na medicina, na matemática, mas eu gosto de usar um exemplo assim. Quando você aprendeu a escrever, alguém te ensinou as vogais, depois as consoantes, então A, E, I, O, U, B, C, D. Depois você juntou as duas, Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Então você aprendeu lá o sujeito e o predicado, o objeto, o advérbio, o verbo. Quando você junta tudo isso, você escreve. Só que quando você aprendeu a falar, não tinha regra. Você simplesmente Exato. escutou. Toda vez que alguém falava um som parecido com água, 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 aparecia um copo desse cheio
e você matava a sede. A gente fez uma relação que isso é água. Exato, você aprende por assimilação. Tá. E os modelos de inteligência artificial, mas eu vou pedir pro Fábio me dar um suporte técnico aqui, eles replicam exatamente esse formato de aprender, o aprendizado por assimilação. Então é menos sobre ter as regras. Eles tentam replicar mesmo, não é um caminho diferente que eles fazem. Então eu achei interessante essa discussão de vocês, porque é uma coisa que não há um consenso ainda. É? Não é porque a gente não sabe, é porque tem muitas formas de definir, como vocês falaram. Dentro do mundo animal, se você pegar um organismo unicelular, ele tem inteligência, ele tem comportamentos que parecem inteligentes. E aí existe a definição também de se algo parece inteligente, ele é inteligente. Então, inteligência é só resolução de problemas, é só adaptação. Então, existe uma série de problemas na definição. E o problema de ciência da computação e matemática no geral é que quando uma coisa é mal definida, eu não tenho como implementá-la. Eu não tenho como fazer uma equação mais ou menos. Então, não tem ainda uma definição. Então, o que a gente está fazendo agora é juntando uma série de tecnologias que a gente veio juntando durante a história. Que foram sendo desenvolvidas separadamente para separadamente, isso. Muita gente não entende isso, mas a ideia de inteligência artificial, ele nasce mesmo na ficção científica lá dos anos 50, a ideia de autômatos, a ideia do robô, o filmes Isaac como Asimov, Metrópolis, das três leis da robótica. São várias formas de tentar imaginar o que seria Frankenstein, por exemplo. Seria as várias ideias de o que seria um organismo não feito por Deus, por exemplo, como aqui a definição que todo mundo tinha, o que ele faria. Feito pelos próprios humanos. Exatamente. Se a gente seria capaz de replicar isso, né? Isso. O que acontece é que agora nós tivemos uma série durante toda essa história. Então, a gente fala de inteligência artificial desde que a gente fala de computadores. Então, desde que nasceu computadores, desde a definição moderna de computadores. Então, eu posso voltar na história até Ábaco, até os egípcios, mas quando a gente fala computador moderno, a gente está falando da época da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de 1936, Alan Turing, e a ideia do computador formalmente conhecido como algo que computa números computáveis, aí eu vou chegar nesse ponto, mas esse computador fala, beleza, isso parece algo que se mexe, eu posso fazer ele se mexer sozinho, eu posso gerar um autômato, começa a nascer áreas como autômatos finitos, e aí a gente começa a entrar em robótica, a gente começa a entrar em visão de computador, o computador consegue identificar imagens, sintetizador de voz, eu consigo fazer um computador emitir um som que parece com um humano. Isso são áreas que vêm sendo estudadas da década de 50, 60, Tem o teste 70. de Turing que eu acho que hoje nem se aplica mais, essa ideia do teste de Turing. Não, né? porque o teste de Turing é facilmente quebrável, na verdade. Só para explicar para quem não sabe o que é teste de Turing, como você explicaria? Que seria, digamos que eu fizesse perguntas para alguém que tá atrás de uma parede. Que eu não tô vendo. Que eu não tô vendo. Então, se ela conseguir me enganar com respostas e eu achar que é uma pessoa, ela passou o teste de Turing. Mas isso seria hoje facilmente. É que o teste de Turing ele é mais uma brincadeira, vamos dizer assim, do que de fato um teste de verdade. Ela não foi feita para provar nada. Entendi. Mas o que significa que a gente hoje chegamos num ponto, e o ponto que a gente chegou foi em 2017 especificamente. Então, existem datas assim. A data específica é 2017, foi o lançamento do paper que saiu do Google, das pesquisas, Attention is All You Need, que define uma arquitetura que nós chamamos de Transformers. Então, dentro da área específica de redes neurais, que é uma sub-área de inteligência artificial, que nem eu falei, visão de computador é uma área, voz sintetizada é uma área, e existe uma área que é redes neurais. Dentro de redes neurais existem arquiteturas. Existe arquitetura... O que é uma rede neural? O que é uma rede neural? Isso é tão difícil de explicar que eu vou perdão a todos os PhDs que estão assistindo, mas eu vou ser obrigado Os 3 que estão vendo. Isso. Porque sempre vai ter aquele cara, não, eu sei que no paper não foi assim que estava descrito, mas eu não vou entrar em nenhuma equação. Imagine o seguinte, imagine que a única coisa que você tem na sua mão é uma caixinha de fósforo, de palitinhos. E eu quero que com essa caixinha de fósforos, esses palitinhos, você consiga replicar quaisquer imagens do seu cenário aqui agora, por exemplo. Eu tenho infinitos palitos? Eu posso ter quantos palitos eu quiser. A quantidade de palitos, eu vou definir um nome para você já. Mas digamos que, como você faria? Você poderia ir girando um fósforo, conectando uma no outro. Certo. Acho que todo mundo está assistindo consegue imaginar que eu consigo manipular
essas palitinhos para fazer uma imagem muito próxima ao seu quadro, aqui, a tudo que a gente está olhando, certo? Tá. Ela não vai ser idêntica, mas vai ser parecida. Eu posso dar o nome a esse palitinho, eu estou representando uma equação. Eu posso fazer equações, e aí um gráfico, né? Que é uma reta, que nem um palitinho. E eu posso manipular essa equação e ficar rotacionando, movendo. Então, isso é uma equação que eu posso fazer. E se eu der o nome nesse palitinho de neurônio? Tá. É bem grosseiro. Tá bom. É como programadores são péssimos de dar nome para as coisas e a gente chama esse palitinho de neurônio. Agora, se eu tiver uma série de palitinhos, uma série de neurônios em múltiplas camadas, que é o que a gente chama de camadas de rede neural, eu posso sair de um problema que é vamos tentar replicar aquela imagem só usando palitinhos. Eu consigo chegar muito próximo dado tentativas suficientes, palitinhos suficientes para conseguir chegar e movimentar esses palitinhos de tal maneira que eu chegue numa imagem parecida. Toda vez que eu modifico um palitinho de posição, rotaciono, movo, eu chamo isso de um parâmetro. Tá. Eu posso chamar isso de um parâmetro. Comando que eu dei para ele fazer isso. Não, especificamente um parâmetro. É Tá. um peso ou alguma coisa que modifica a posição desse Tá. palitinho para que ele possa encaixar no desenho. Esses parâmetros é o que toda a rede neural hoje da OpenAI, ChatGPT, Cloud AI, todos eles falam, temos um modelo treinado com 300 bilhões de parâmetros. E muita gente associa errado falando, nossa, o cérebro humano tem 300 bilhões de neurônios, portanto chegamos à igualdade dos modelos. Não. Não é assim. Não é assim. Esses parâmetros são só esses numerozinhos para gerar os palitinhos para fazer esses desenhos que eu acabei de pedir. E esses numerozinhos são treinamento. O número que gera para girar o palitinho, para fazer cada um dos desenhos, esse é o treinamento que eu guardei num banco de dados chamado modelo, que tem 300 bilhões, 100 bilhões, 10 bilhões de parâmetros, depende de quantos objetos eu quero usar para treinar, por exemplo. E quanto dinheiro você tem E pra quanto dinheiro eu treinar tudo tenho? isso? Porque, de fato, para gerar um modelo desse, eu tô pegando tipo a internet inteira, petabytes e petabytes, e comprimindo, treinando com esses palitinhos, tentando replicar esse conteúdo e tirando esses números, são um monte de números, bilhões e bilhões de números, que eu guardo nesse banco de dados. Isso é o que a gente tem hoje dentro da área específica de inteligência artificial, que são geradores de texto. E se eu for descer mais ainda para terminar essa primeira etapa, a melhor forma de você imaginar um chat GPT, sabe o tecladinho do celular, que ele tem um autocomplete, você coloca uma Sei. palavra e ele tenta adivinhar. descobrir a próxima? É. Isso é o primórdio de um chat GPT. Essa é a sopa primordial de um chat GPT. Entendi.